Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nono vídeo do meu canal, no qual falo sobre direito patrimonial. Bom, o tema do vídeo de hoje é sobre o despejo, despejando o inquilino, como fazer, quando fazer e entendendo um pouco mais aí sobre essa possibilidade de reaver o imóvel que é seu, quando aquela parte que você fez o contrato de aluguel por alguma razão está descumprindo com o contrato. Esse é um dos modelos. Bom, desde já agradeço a participação nos últimos vídeos do canal. Fico bastante contente em ter ali a atividade de vocês e acompanhar isso e também o que vem em particular para mim e que continue assim. Estamos sempre querendo aprimorar o que estamos fazendo, tá bom? Bom, então inicialmente vamos falar um pouco sobre o despejo. O que é o despejo? O despejo é a forma pela qual o dono do imóvel, o proprietário, vai reaver aquele imóvel. Ou seja, o imóvel está lá, locado para alguém, né? No caso da locação, tá, pessoal? Lembrando sempre disso, o despejo vai caber na locação, é a forma de reaver o imóvel na locação, tá? Então o imóvel está locado para alguém e, por alguma razão, qualquer que seja, existe ali a possibilidade ou necessidade de se reaver o imóvel, ok? Então, assim, o artigo da lei de locações, o artigo 5º da lei de locações, vai dizer que a forma de reaver o imóvel, né, do proprietário reaver o imóvel, independentemente do fundamento, é por meio do despejo. E por que a lei coloca isso? Por exemplo, existe a possibilidade de simplesmente a locação está terminada. Ninguém está devendo nada para ninguém. Então o locatário ficou lá, né, um determinado tempo no imóvel, fez a locação, cumpriu, fez os pagamentos, pagou o condomínio, tudo certinho, mas terminada a locação e notificado o locatário pelo proprietário de que acabou a locação, tchau, não vai renovar contrato nem nada, essa pessoa tem que deixar o imóvel. Mas que por alguma razão ela decide não deixar. Bom, para reaver o imóvel nesse caso, é feito um despejo, né? Então, assim, essa questão é um exemplo de caso em que não há necessariamente um descumprimento do contrato de locação, ou seja, a locação já acabou, encerrou o contrato, a pessoa que insistiu em ficar lá abusando ali de um direito que, né, já deixou de existir no que diz respeito ao tempo, né? Então, o que a gente quer dizer é que pode ser usado tanto para um caso de descumprimento de contrato, que é o que a gente já vai falar daqui a pouco, como no caso em que o contrato é cumprido, mas há ali a possibilidade, né, a necessidade de retomada do imóvel por parte do proprietário. Na grande maioria dos casos, o que acaba acontecendo é o caso do descumprimento do contrato, principalmente falta de pagamento. Mas já vamos chegar nesse ponto. Então, quando fazer o despejo? Vejam só, então, estava comentando com vocês que o despejo é a forma por excelência de retomada do imóvel num contrato, numa situação de locação. A própria lei de locações acaba indicando quais são as causas, quais são as possibilidades em termos de despejo, né? Não é também simplesmente uma retomada forçada do imóvel por uma rescisão contratual sem responsabilidades também para o proprietário. Lembrando que um contrato existe para que seja cumprido por ambas as partes, tá bom? Então vamos lá. A lei de locações fala, por exemplo, de falta de pagamento, de falta de garantia, ou seja, além de não pagar, pode ser que a pessoa também tenha indicado lá um fiador, um seguro fiança, tenha feito lá, apresentado um calção como fiança para assegurar lá o contrato para o proprietário. Se eventualmente acontecer, por exemplo, do fiador ou do seguro fiança se exonerar da obrigação da fiança, ou seja, falar assim, ó, não vou ser mais o fiador, e existe essa obrigação na lei de locações, uma obrigação, um dever do locatário de indicar alguém para assumir essa função de fiador, né, ou alguma outra forma de garantia da locação. Caso a pessoa notificada que aquela anterior abriu mão do dever,
não apresente uma nova garantia no prazo de 30 dias, ou também, se aquela garantia apresentada não seja aprovada nesses 30 dias, né, é cabível a ação de despejo. Isso é bastante comum ali nas relações que proprietários têm com as imobiliárias, né? As imobiliárias na gestão, muitas vezes ali das locações, acabam apresentando para os proprietários a possibilidade do seguro fiança, ou seja, um seguro, uma empresa que banca, né, ali a questão da fiança, mas que em um dado momento também pode se exonerar, porque aquela pessoa já deixou de pagar algumas vezes, o contrato já está sendo, na verdade, sustentado pelo seguro fiança, isso é bastante comum, infelizmente, e o próprio seguro uma hora chega e fala, chega, né, já cumpri a minha pólice aqui, não vou mais cobrir esse contrato, então a pessoa que indique outra possibilidade ali, não fazendo, ou isso não sendo aprovado, é feito, então é cabível a ação de despejo. Né? Outras são o mau uso do imóvel. Existem muitos casos de imóveis que são locados e acabam sendo muito deteriorados durante o uso pelo locatário. Ou então, aquele locatário ele deixa de cumprir com obrigações do condomínio, por exemplo, de uma unidade imobiliária. É notificado com frequência, toma muitas multas, gera muito atrito naquela convivência em condomínio, em vizinhança, né? E chega a ponto, sim, do despejo também ser cabível nisso. Porque, pessoal, é importante anotar que o despejo, a bem da verdade, nesses casos, né, de violação do contrato, eles dizem nada mais, nada menos, ele diz nada mais, nada menos do que algo relacionado a obrigações. Essas obrigações do locatário estão normalmente no contrato de locação. A própria lei de locações apresenta algumas obrigações genéricas, né, com a preservação do imóvel e assim por diante. Né? Então, assim, o cumprimento de direito de vizinhança, que é esse ali de não perturbe no condomínio, é fundamental para a manutenção do contrato e não sendo cumprido, a depender da gravidade da situação, isso é muito caso a caso, é cabível também o despejo. Normalmente também é comum existir nos contratos de locação uma regra sobre sublocação, se o locatário pode ou não sublocar aquele bem que ele está locando. Em não podendo, se ele subloca, ele está descumprindo o contrato. Cabe o despejo não só dele, como também do sublocatário que lá está. O sublocatário e o locatário que se entendam depois, mas não é para permanecer. Quem descobriu o contrato foi o locatário que deixou alguma outra pessoa usar aquele bem na modalidade ali de sublocação. Tá? Bom, então esses são exemplos de como o despejo pode caber. Então, quando fazer o despejo? Nessas situações aqui exemplificadas, ele é plenamente cabível. Lembrando que em algumas situações é sempre importante olhar o caso a caso. O não pagamento, etc., é algo mais corriqueiro. Mas nesses de obrigação descumprida, tem que sempre valer com o contrato, ver se aquilo podia ou não podia, ver quais obrigações estão lá e assim por diante. Bom, o quando fazer já foi dito. Agora, como fazer? Bom, o como fazer é judicial. Despejo depende da ordem de um juiz. Então, existe lá uma ação, a ação de despejo, ela tem lá umas regras específicas na lei de locação e que precisa ser seguida, precisa ser respeitadas para que tudo flua na normalidade. Não existe despejo, juridicamente falando, tá, pessoal? Não existe despejo, eu, proprietário, indo lá, metendo um pé de cabra na porta, entrando no imóvel, jogando as coisas do inquilino para fora e colocando uma fechadura nova na porta. Isso, legalmente falando, não é despejo, isso é abuso de direito, é o uso das próprias razões e isso pode sim implicar numa ação indenizatória, por exemplo. Tá? Então, o despejo depende da ordem judicial, da ordem do juiz para o despejo, que determinando o despejo. Essa ordem pode, inclusive, ser liminar. Isso é muito importante. O que é liminar? Entrei com a ação de despejo, já vai para o juiz dar uma ordem logo no início, dizendo que aquela pessoa tem que desocupar o imóvel no prazo ali de 15 dias. Né? Essa liminar ela é muito
é muito provável, porque normalmente quando se entra com ação de despejo são esses casos específicos da lei que eu citei e que aquilo já está muito comprovado. Só que é importante destacar que a própria lei exige ali uma caução, né, que seja depositado em juízo o valor de 3 locações para que essa liminar seja concedida diretamente. E vejam, essa liminar pode ser que ela caia. Em que exemplo? Não pagamento. O inquilino está lá, não paga 5 meses a locação. Entra-se com o despejo, faz a caução, o juiz determina o despejo. Quando o inquilino recebe a citação, né, a primeira intimação do processo, sabendo e recebendo aquela ordem, ele pode se manifestar, por exemplo, pagando ali, calçando, né, pagando também uma calção de 3 aluguéis, para discutir para que ele seja mantido no imóvel enquanto o processo continue rolando. Tá? Então veja, depende de ação judicial, é possível liminar, pode ser que a liminar caia, se o inquilino cumprir com aquela obrigação da lei. Na maioria dos casos, nos exemplos que nós temos no escritório, o que vem acontecendo é diretamente o calcionamento da ação ali pelo proprietário, a intimação do inquilino e esse inquilino não pagar. E, infelizmente, pode ser necessário o uso de força policial, né, com um oficial de justiça, para a retirada da pessoa do imóvel, caso ela não deixe o imóvel. Tá? Mas espera-se sempre não precisar chegar nessa situação, que o inquilino receba a ordem de despejo e que as coisas sejam cumpridas devidamente. Por fim, importante destacar que no despejo cabe o pedido cumulativo. O que é isso? Eu posso pedir, além do despejo, por exemplo, no caso de falta de pagamento de aluguel e acessórios, tá, pessoal? Taxa condominial também, aquela multa por mau uso, tudo isso, né, que inclui ali a locação no sentido maior, né? Também é possível fazer o pedido além de despejo, pedido de cobrança desses valores aí não pagos. Bom, a ideia do vídeo sobre o despejo era essa. Eu agradeço a participação, se inscrevam no canal, ativem as notificações lá, o sininho, contribua com as suas críticas, sugestões, ideias e nos vemos daqui a 2 semanas para o último vídeo dessa temporada. Muito obrigado e até mais!